Nós estamos começando, eu estou começando uma série de lives agora. Nas próximas quintas-feiras, as lives vão ser sempre conversas com poetas brasileiros contemporâneos, amigos meus, amigos virtuais em geral, pessoas com quem eu tenho contato já há um bom tempo, mas via internet. Nos tempos que correm, a internet nos traz essa vantagem, né? Alguém pergunta aqui se tem um tema específico para a live de hoje. Sim, a live de hoje não tem um tema específico, ela na verdade tem uma proposta específica, que é de conversar com artistas que estão atuando atualmente no Brasil, e particularmente, quer dizer, especificamente poetas. Então serão lives sempre às quintas-feiras, às 8 horas, que eu chamei, por falta de capacidade poética de encontrar um título melhor, Conversas com Nossos Poetas. E aqui nossos entenda-se também brasileiros, por um lado, e por outro, conhecidos meus. Então, o critério de seleção, evidentemente, tem um critério de qualidade, são todos bons poetas, mas existem muitos outros bons poetas brasileiros atuando, que alguns eu tenho notícia, e outros muitos não tenho notícia, mas que em última instância não são contatos meus, não são amigos, e portanto tem um caráter também particular nessa escolha, que são pessoas com quem eu tenho contato. Eu nem teria cara de pau de convidar algum bom poeta estranho para fazer uma conversa. Porque a ideia aqui não é fazer uma entrevista propriamente dita, eu não sou um jornalista, mas conversar sobre poesia, arte e sobre o ofício poético. E também, esqueci, João, acende aqui, por favor. Nós estamos com uma luz ruim, eu estava vendo que está com muito reflexo aqui, agora percebi por quê. Eu estava com uma luz apagada. Então é isso, estamos agora só no aguardo da chegada do nosso convidado de hoje, o Emanuel Santiago. O que me moveu a criar esta sequência aí de lives tornar não se trata de simplesmente tornar mais conhecidos esses poetas, mesmo porque eu não tenho uma grande repercussão no meu trabalho aqui pela internet, que sim, acho que pode confirmar. Estou aqui com o meu assistente, que é o meu filho João, para ver se o Santiago está encontrando algum problema para entrar. Deixa eu ver aqui, estou a postos. Ele está dizendo aqui, acaba de mandar uma mensagem dizendo que estão prontos, que ele está chegando. Estou respondendo aqui para ele. Então ele deve estar chegando aqui. Mas então, como eu dizia, a ideia mais é que a gente possa compartilhar com pessoas interessadas em poesia, em arte, que é o meu público particularmente. Eu venho falando sobre isso já há um bom tempo aqui na internet. A nossa situação como poetas e como é que, quer dizer, eu me considero um poeta no sentido grego da palavra, no sentido amplo da palavra, né? Sou um poeta da cena, um ator poeta. Mas, enfim,
levantar essa lebre, não é, para ver se de uma certa forma isto tem alguma repercussão também no nosso meio aqui, no sentido de tornar as pessoas mais conscientes da importância das artes na nossa vida e da importância de cultivar essa essa prática. Só um pouquinho que tem. Como é que é? O terceiro ícone. que tem? Esse? Esse é isso. Tem alguém solicitando? Não. Não. Porque a gente Ah, nunca, tá a aqui, gente nunca irmão. sabe. Olá, Olá, Emanuel. Estou aqui. como é que você tá? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava fazendo uma breve introdução aqui, dizendo mesmo qual era a intenção dessas lives aqui. Então, não é a minha Ok. primeira live, eu tenho até feito bastante, mas geralmente, assim, com convidados, é quase a primeira. Acho que só mais uma, né, João, que a gente fez outro dia. Então, eu também estou me achando um pouco aqui com a tecnologia. Tá Olha, jóia. Manuel, seja muito bem-vindo, é uma alegria te receber. Eu que No início, agradeço pelo convite. no início desse projeto aqui, na verdade, até te digo que foi em relação contigo mesmo, por um poema que você publicou no Facebook, depois no dia do teu aniversário, eu resolvi, tem um poema já gravado aqui que eu ainda não publiquei, eu publiquei, que me veio essa ideia de convidar outros amigos poetas também, para que a gente conversasse sobre poesia e sobre nosso ofício, vamos dizer assim. Ok. Então, é uma alegria recebê-lo aqui. É uma grande honra estar aqui e vamos que vamos. Vamos que vamos. Dá um salve pro pessoal aí que já está me cumprimentando, o Pedro, minha tia Edileia, e até o pessoal da família também. Então, eu gostaria, Jorge, antes de tudo, até para o pessoal que veio, que me acompanha, né, seria legal você fazer uma breve apresentação do teu trabalho, da tua poesia, enfim. Mas a gente vai conversando. Já te disse por e-mail aqui, a ideia é fazer uma coisa bastante informal, que não tenha um caráter nem de entrevista. Por um lado, eu não sou um entrevistador, não sei fazer isso. E por um outro, que não tenha também um caráter, vamos dizer assim, erudito, mas ao contrário, né, que seja como até uma oportunidade minha de conversar com vocês, com quem eu sempre tive um contato de muitos anos, no teu caso, por exemplo, faz anos que a gente está em contato, mas Sim, sempre sim. virtual, né? Então, vou me apresentar. Então, eu me chamo Emanuel Santiago, né? Eu sou da cidade de São Lourenço, no sul de Minas. Eu sou graduado em letras pela Universidade Federal de Ouro Preto. Aí eu fiz licenciatura em língua portuguesa e bacharelado em estudos literários. Fiz mestrado em teoria literária e literatura comparada na USP. E também fiz meu doutorado na USP em literatura brasileira, estudando o erotismo na poesia parnasiana brasileira. Então a tese se chama A Musa de Espartilho, né, e eu trato exatamente disso. Aí eu trato do Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, da Francisca Júlia, Luiz Delfino e esses quatro só, né? O Bilac eu deixei para o pós-doutorado, que não sei se virá, quando virá, se é que virá. Né? Mas é isso. E aí eu escrevo poesia desde os 14 anos de idade, mas eu comecei a levar a sério mesmo na graduação, quando eu fazia letras. E aí, lá para 2003, eu comecei a escrever alguns poemas que eu comecei a achar um pouco mais maduros, e levei 10 anos para publicar o meu primeiro livro de poesia, que é o Pavão Bizarro, fazer a propaganda aqui, né? Sem dúvida. Inclusive, Meu primeiro... a tese também está publicada na internet, né? Possível as pessoas acessarem. A minha dissertação, ela tá. A minha dissertação foi com Guimarães Rosa, chama Narração Dificultosa.
Mas a tese ela está disponível para baixar pelo site da USP, pela biblioteca da USP, né? Mas ainda não é uma versão livro. É a tese mesmo, só que é uma coisa um pouco mais acadêmica mesmo, né? Se você vai transformar isso num livro, você precisa tirar um pouco de nota de rodapé, né? Tem algumas adaptações que a gente faz quando a gente vai publicar um negócio em livro. Mas é isso. E aí, né, o Pavão Bizarro, né, é o resultado de 10 anos de trabalho, né? Então, os primeiros poemas são de 2003. Em 2013 eu finalizei o livro. Em 2014 eu publiquei pela Patois, uma editora de São Paulo que faz um trabalho muito bonito com autores independentes, né, e sobretudo com a publicação de poesia, né? É uma editora que tem um catálogo principalmente voltado para poesia, mas também publica outros gêneros. E o Pavão Bizarro ainda está em catálogo, as pessoas podem comprar. Ainda está em catálogo. Eu tenho orgulho de falar que é um livro, né, um pequeno livrinho, mas que voou bastante por aí. Então ele foi reimpresso, eu já nem sei mais quantas vezes ele foi reimpresso, só sei que ele teve uma boa saída, de vez em quando ele aparece até na estante virtual, né, o que é um bom sinal, né, que o pessoal está comprando e está rodando, né? Mas é isso. Está circulando, então isso é bom. Depois a gente põe no Telegram esses links, né, para as pessoas poderem acessar. E só para falar do livro novo, né, o segundo livro, a capa foi hoje para a gráfica. Então hoje ele foi para. Então acredito que nos próximos meses, né, depois do final do mundo, talvez ele saia, ele seja publicado aí. Eu nem vou entrar no assunto da pandemia, que é o assunto padrão hoje. Sim. Como é que foi em relação a essa coisa da tese? Eu também sou professor universitário, mas, no meu caso, eu sou um professor atípico, porque a Unicamp tem uma carreira que chama-se magistério artístico, onde você só precisa para os cursos de artes, evidentemente, onde você não precisa ter a graduação nem doutorado para fazer concurso, quando abre-se nessa carreira. Então, eu sou um professor universitário, mas, na verdade, não tenho uma carreira universitária, né? E como é que você, no caso da tese, por exemplo, porque são dois tipos de raciocínio muito distintos, né? Eu vejo, o próprio título tem algo de poético da tese, né? Então, como articular essas duas coisas? Porque eu vejo hoje em dia muitas teses que são absolutamente artísticas. Na verdade, aliás, tem gente até fazendo performance como trabalho final, não é? E é um pouco você misturar as coisas, né? Você começar a raciocinar. O que acontece muito hoje em dia, né? O cara raciocina, vamos chamar de academicamente, na cena, ou racionalmente na cena, ou numa obra artística, e depois, quando ele vai fazer uma tese, ele faz uma obra poética, né? Eu imagino que você não tenha caído nesse engodo, eu cheguei a dar uma olhada na dissertação, né? Mas como é que você articula esses dois? Porque, na verdade, você está atuando em duas coisas que são, no fundo, muito distintas, né? Só o tema é o mesmo, né? Tem muito gato aqui, mas... Então, é o seguinte, de fato, teve um momento em que as duas coisas entraram num conflito. No primeiro momento, não. Quando eu estava na graduação, o estudo da poesia foi uma coisa que contribuiu muito para o meu desenvolvimento como poeta. Então, no primeiro momento, isso foi interessante. Mas quando eu fui para o mestrado, e aí eu comecei a fazer um trabalho de análise, de interpretação mais profundo, comecei a estudar também a questão da metodologia da crítica literária, dos estudos literários, teve um momento que eu meio que me vi meio dividido, ou eu seria um poeta ou eu seria um crítico literário. Para mim essas coisas estavam um pouco inconciliáveis, porque eu tentava trazer um pouco dos princípios metodológicos do meu trabalho como crítico para o meu trabalho como poesia. Mas eu percebia que o poeta não deve ser o crítico de si mesmo, né? No máximo, eu tento levar o meu lado da análise, né? Então, análise formal, essas coisas. Mas teve um momento que eu me senti um pouco sufocado mesmo pelo Emanuel crítico literário.
E aí foi, tanto que quando eu terminei o mestrado, eu fiquei uns 2 anos sem escrever nenhum poema. Fiquei bastante tempo. Depois que eu comecei a... Né, aí eu já estava querendo concluir, de fato, o Pavão Bizarro, e aí eu escrevi mais uns 3 poemas, inclusive um dos poemas mais significativos do livro, que é uma cestina que eu escrevi, Sonho Recorrente, acho que você inclusive gravou o Sonho Recorrente, ou 6 Passos para o Poema Surrealista, e aí eu concluí o livro, mas eu passei um ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, sem conseguir escrever, porque eu paralisei mesmo. O trabalho da crítica foi difícil encontrar um ponto de equilíbrio entre essas duas coisas. Uma coisa que tem me ocorrido muito nas últimas semanas, sobre a qual eu tenho pensado, pegando a história do Ocidente, né? E se você volta lá atrás, pegando os Rapsodos, enfim, o Homero como referência básica, né? Não havia ainda essa distinção entre o poeta e o recitador, apesar de que havia mais recitadores, evidentemente, do que poetas, né? Porque a necessidade da récita era a necessidade de levar adiante, né? De transmitir o poema. Então, por um lado, você tinha uma tradição, vamos dizer, mais fixa, que era reproduzida pelos recitadores, mas, ao mesmo tempo, não existia o poeta separado do recitador, né? Havia a relação entre a estrutura poética propriamente dita e a emissão, a fala, era intrínseca, não tinha separado, né? Não dava. Isso fica, de uma certa forma, da mesma maneira até o surgimento da imprensa. Uhum. Ali nós temos um ponto de inflexão, de divisão, que criou muitos problemas no mundo contemporâneo, né? Eu falava outro dia com o Walter, lá como é que chama o site dele? Não lembro agora. Eu estou velho, então minha memória já não responde. Mas, enfim, eu estava falando com ele sobre poesia e dizendo isso, que hoje em dia, quando você diz para uma pessoa, pensa numa palavra, ela tende a imaginar o sinal gráfico da palavra e não o som da palavra. O que para um poeta é impossível, não é? Mas há uma distinção aí, nós identificamos muito, depois da imprensa, a palavra com o seu registro, né? E agora, depois do surgimento dos meios de comunicação eletrônicos, né, nós estamos chegando numa nova fase em que a internet começa a ser um instrumento também de comunicação. E mesmo o telefone, se você pensar, né, a gente consegue agora chegar com a voz aonde antes só a palavra escrita poderia chegar, né? Mas ainda nós vivemos, eu acho que uma espécie de doença ainda decorrente do surgimento da imprensa, né? O que você pensa disso? Então, várias coisas, né? Então, o Bakhtin, né, no Questões de Literatura Estética, ele destaca isso, né, naquele ensaio dele que chama Epos e Romances, se não me engano, que ele fala que uma questão que caracterizava os gêneros da poética clássica é que todos eles tinham origem na cultura oral, né? Eles eram poemas para serem cantados ou ditos publicamente, então eles carregam essa carga oral. E que o único gênero que surge, né, no contexto da palavra escrita, já do mundo, do universo da palavra escrita, é o romance. Né? Então o romance é um gênero que ele surge já como, né, não o romance ibérico, né, o romance ibérico era poético, né, ele era em verso, mas o romance, isso que a gente, novel, né, na língua inglesa, ele é um gênero que surge dentro desse contexto já da palavra escrita. Mas, e que ele expressa também, né, esse universo da palavra escrita, o que a gente chama de especialização do trabalho intelectual. Né? Chega em determinado momento
em que a sociedade vai se tornando mais complexa, e essa complexidade ela vai exigindo cada vez mais um nível de uma certa especialização dos seus atores. Então, nem sempre o indivíduo que estuda poesia, o cara que tem tempo para escrever poesia, é o mesmo cara que tem tempo para estudar a poesia. Né? Mesmo porque agora o poeta ele precisa ganhar a vida. Né? Ninguém ganha a vida escrevendo poesia, então ele vai ter que se tornar outra coisa. Então o que acontece é que em determinado momento separa. Mas o que eu tenho percebido, e isso é uma tese que eu venho desenvolvendo um pouco há um tempo atrás, que eu acho que a gente chegou no momento que essas coisas elas estão se cruzando de novo. Se você reparar, por exemplo, desde a década de 70, isso que a gente chama de geração marginal ou geração mimeógrafa, você vai ver que tem uma predominância de poetas formados na faculdade de letras. Então você pode pegar a maior parte dos poetas que publicam recentemente, desde a década de 70, a maior parte deles vão ser saídos da universidade e da faculdade de letras. Não necessariamente todos eles vão seguir a carreira acadêmica, vão se tornar críticos literários, mas eles passam a ter uma formação. E isso, por exemplo, você percebe muito na poesia concreta. Né? A poesia concreta tem uma influência muito grande do formalismo russo. Depois você vai ter uma influência muito grande do estruturalismo, nessa geração de 70. Então, eu tenho um texto que fala sobre essa questão do trocadilho na poesia brasileira, né, que é o uso da paronomásia. Né? Então, Pedro, padre, né, o Pedro está aqui, então... Oi, Mar, tudo bem? Então, pedra, né, esses trocadilhos e coisa e tal. E eu falo muito que, a partir da leitura que o concretismo faz do formalismo russo e da propagação do estruturalismo aqui no Brasil, tem essa tendência um pouco de confundir a linguagem poética com a função poética da linguagem como mais especializado. É um público, então o poeta ele escreve para os poetas. Mas eu entendi que a sua relação era a questão com a palavra oral. Né? E aí eu posso falar um pouco da minha experiência. Ok, eu acho que vamos voltar a isso aí porque é importante, mas isso que você está dizendo também acontece de outra maneira, e aí entra o problema, porque você mesmo deve se sentir um pouco incomodado, talvez, com este fato de os poetas estarem escrevendo para poetas e a população ficar um pouco alijada disto, né? E guardadas as proporções, em teatro estava acontecendo também as duas coisas. Primeiro que os cursos livres de teatro e o teatro amador estão desaparecendo. O teatro amador, acho que mais ainda. Então, as pessoas que querem fazer teatro, elas buscam a universidade, elas buscam os cursos universitários. Né? Eu vejo isso nos meus alunos que chegam todo ano lá na Unicamp. E o que tem um problema no bojo disso aí, porque você não precisa da estrutura do ensino acadêmico para ser um artista de teatro, e nem para ser um poeta. Mas, por questões sociológicas, sociais e políticas, acabou que isto se tornou o lugar privilegiado de formação de artistas. O que talvez venha a reverberar nesse outro problema aí, que é uma produção artística muito voltada para os pares, né, como a gente diz, né? E que o pessoal de fora olha e diz assim, mas do que eles estão falando? Do que se trata? O que isso tem que ver com a minha vida? Né? Sim. É que eu acho que tem dois lados aí, que é uma coisa que para mim é uma questão muito importante. Primeiro, de fato, é essa perda de alcance social da poesia e da arte de uma forma geral. Né? Então, de fato, isso acontece. Mas também, por outro lado, tem o seguinte, muitas vezes quando você tem uma experiência de fazer uma poesia mais popular ou mais acessível, você acaba caindo numa regressão estética. Então, acontece muito. Então, tem o Ferreira Goulart, ele conta uma história muito legal do tempo que ele fazia parte do CPC, né, o Centro Popular de Cultura da UNE, e aí eles queriam levar o marxismo, queriam levar o socialismo para as classes trabalhadoras. E aí eles começaram a produzir
cordéis extremamente didáticos para expressar as ideias socialistas e coisa e tal. E aí o Ferreira Goulart, ele falou que chegou um determinado momento que ele percebeu assim, só as crianças prestavam atenção naquilo. Os adultos achavam bobo. Né? Então, às vezes você está querendo fazer, por exemplo, eu sou um poeta que eu me considero um poeta bastante técnico. Não sei se eu sou um bom poeta, mas eu sou um poeta que tem um bom domínio técnico. E eu sou um poeta virtuosístico mesmo. Eu demonstro esse conhecimento técnico. E tem momentos que eu penso assim, peraí, mas será que eu devo fazer uma coisa abaixo do que eu acho que eu sou capaz de fazer, de grau de complexidade mesmo, para atender a um público maior? Então eu sou um artista altamente especializado. E aí, só que será que tentar chegar a um público maior também não pode significar uma planificação ou empobrecimento daquele ponto em que a arte pode chegar hoje? E eu falei, eu não tenho essa resposta. Então, por exemplo, nesse meu segundo livro, eu tentei abandonar a metalinguagem, que o Pavão Bizarro tem muito de metalinguagem, e também tentei trazer um pouco de lirismo, que é uma coisa que a poesia, né, moderna, de uma forma geral, foi abandonando ao longo do tempo. Então, porque o lirismo, ele fala com as pessoas, você está tratando do sentimento, você está tratando da subjetividade das pessoas. Então eu tentei resgatar isso, mas ao mesmo tempo sem abrir mão de uma certa complexidade que eu sei que restringe o alcance da minha poesia. Então eu fico nessa, será que eu faço uma coisa mais acessível, mas será que essa coisa acessível não barateia a poesia? Por exemplo, sei lá, um Mallarmé, né, um Rimbaud, são autores muito complexos, que não são muito acessíveis, mas eles conseguem chegar a pontos de expressão poética que são enriquecedores para a experiência do leitor também. Né? Mas assim como também a experiência cotidiana também é enriquecedora. Então, é difícil conciliar, não é uma coisa fácil de ser conciliado. Não, não é não. E também a distância aumentou pela catástrofe educacional que foram as últimas décadas também no Brasil, né? Educacional e cultural. A coisa caiu vertiginosamente. Porque eu tenho contato com o pessoal que estuda mais o problema da educação propriamente dita, né? E quando se fala em crise, quando eles começam a falar, eles dizem, bom, o problema começou com o surgimento das universidades no século XIII, né? Quer dizer, o problema não é recente. Né? O que a gente vive é uma gradativa baixa na educação. A educação depois utilitária, que começa a aparecer já no século XIX, né? E que o próprio humanismo, que já tem seus limites, começa a decair também para uma instrumentalização e uma especialização, né, mais técnica, e o que se chama de ciências humanas vai cada vez mais, especialmente as artísticas, sendo posto para escanteio, né? Mas nas últimas décadas isso piorou formidavelmente. Então nós não temos, eu vejo que, eu me lembro, não me lembro quem é que falava isso, mas alguém dizia que uma Cecília Meirelles, por exemplo, era uma espécie de ponte para o Mallarmé, né? Que você tinha graus de poetas que, de uma certa forma, iam, na cultura geral, oferecendo para as pessoas caminhos para elas irem trilhando, especialmente aquelas que eram mais sensibilizadas por aquela forma artística, de se tornarem, vamos dizer, de tomar posse mais daquela arte e, portanto, serem capazes de absorver obras mais complexas, né? Essa ponte aqui, esse meio do caminho, desapareceu um pouco, né? Então, você tem, às vezes, poetas de alta qualidade, mas que, de fato, não comunicam com a maioria da população. E, como você mesmo diz, você não pode cair no erro de abaixar o nível poético porque o nível cultural abaixou excessivamente. Então, né, nós vivemos, eu acho que isso em todas as artes acontece, nós vivemos um impasse aqui. Eu acho que é preciso
quando eu comecei a gravar poesias e pôr na internet, faz mais ou menos uns 5 anos, uma das minhas intenções, talvez a fundamental, era dar acesso às pessoas de novo à poesia, tanto a poesia clássica brasileira, portuguesa um pouco, quanto aos poetas contemporâneos, principalmente a clássica, nem a clássica, vamos dizer, a tradição poética brasileira, que eu considero a poesia no sentido específico, né, não no sentido amplo, como a arte em que nós temos o maior número de grandes artistas. Acho que não dá para comparar, eu não sei se eu chamaria isso de poesia lírica, eu não tenho termo técnico para isso. Mas os poetas, se você pegar a lista de grandes poetas que nós temos, em nenhuma outra arte você tem tanta gente de alta qualidade, né? E, entretanto, isso desapareceu do horizonte do brasileiro médio, em parte pelo advento das mídias, né? Antes as pessoas liam poesia em casa. Hoje em dia nem pensar. A televisão ocupou o espaço, agora a internet, né? Não sei, estou só levantando questões, quer dizer, é todo um contexto que acaba criando um abismo onde as pessoas se tornam assim muito brutalizadas, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, mas muito insensíveis às realidades aos valores mais altos, né? As coisas mais essenciais da vida humana, e se preocupam com banalidades e não por... Aí que está, a maioria das pessoas é vítima disso, né? Eu sempre lembro isto, quando as pessoas ficam criticando, especialmente no nosso meio, né? A sociedade, a cultura, o capitalismo, os poderes. Eu digo, escuta, mas quem faz a intermediação do poder com a sociedade são os artistas. Quem está produzindo imagens que, no fundo, vão determinar a cosmovisão da cultura e da população, são todos artistas. Então, que negócio é esse de ficar sempre apontando pro responsável pelo caos social quando você está sendo instrumento disso? Uhum. Várias coisas, né? Então, acho que assim, aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade em relação a outros países, que é o seguinte: o Antônio Cândido, né, no Literatura de Subdesenvolvimento, ele aponta uma coisa muito interessante, que na Europa, o que acontece? Quando chega o rádio, quando chega a televisão, esses veículos de comunicação em massa, você já tem uma população alfabetizada. Então, é uma população que já passou pelo âmbito da cultura letrada. Aqui no Brasil, quando chega o rádio, quando chega a televisão, a população brasileira ainda é analfabeta, né? Então, aqui no Brasil, o que acontece é que a grande parte do público, né, brasileiro, né, do povo brasileiro, não faz essa transição entre o universo da cultura oral, da cultura escrita e da cultura de massas, vamos dizer assim. Aí tem um salto direto, né? Então, a gente sabe que o projeto de universalização da alfabetização aqui no Brasil é muito recente, né? Enquanto Napoleão Bonaparte estava preocupado com isso na passagem do século XVIII para o XIX, aqui no Brasil foi no governo Fernando Henrique Cardoso, que tem esse negócio de universalização do ensino básico. Agora você tem que ter vaga para todas as crianças, para todos os adolescentes do Brasil. Então, essa ideia de universalizar o acesso à cultura escrita é recente. E outra coisa, até a década de 90, você tinha escolas públicas, mas elas, bem ou mal, elas eram elitizadas. Elas eram frequentadas por uma classe média baixa, por uma classe média, né? O que acontece é que quando você amplia, agora todo mundo tem que estar para a escola, você não tem uma estrutura educacional para abraçar todo mundo. Então você já começa o processo de universalização da escrita com um déficit estrutural que é tremendo. E nós até hoje não conseguimos superar esse déficit. Então, quando a gente fala muito da questão da educação no Brasil, a gente tem que levar em consideração isso. É na década de 90 que universaliza. Então, toda criança tem que estar na escola. Se não estiver na escola, é abandono abandono intelectual, né? E tem essa obrigatoriedade do sistema público prover educação para todos os brasileiros.
só que a estrutura não acompanha, a estrutura teria que ser muito maior. Então, aquela escola, quando a gente fala, escola pública na década de 80, na década de 70, que era boa. Era boa porque 20, 30% da população frequentava o mesmo sistema público de ensino. E, de repente, quando você tem 95%, 98% frequentando, aí é claro que o sistema entra em colapso. A gente até hoje está tentando acertar. E, obviamente, aí entra o principal problema da literatura, que não é a questão da produção. Nós temos ótimos poetas no Brasil. A questão é a formação do público leitor. Mas se você tem pessoas que mal conseguem ler uma notícia de jornal, interpretar um post, uma postagem do Facebook, perceber o que é fake news e o que não é, como é que você vai querer que um cara desse leia um poema como A Máquina do Mundo, do Drummond? Como é que você vai exigir que esse cara leia a Divina Comédia do Dante? Né? Não tem como. É difícil. É uma coisa que está além da gente. Nós, como artistas, a gente também tem esse papel de formar a sensibilidade e o imaginário dos nossos contemporâneos. O problema é que as próprias circunstâncias, não está só no nosso caso. Então, aí todo mundo vai ser um Braulio Lessa da vida? Todo mundo vai fazer essa poesia digerível para você ouvir na televisão antes do almoço, ficar contente, coisa e tal. Mas a poesia também ela incomoda. Ninguém quer ser incomodado. Né? Hoje em dia a gente vive no universo das mídias sociais o like. O like é a dosezinha de serotonina. Né? É o ratinho que ganha o negócio quando ele faz a coisa certa. Então a gente vive uma sociedade muito imediatista em que a gente é alimentado com estímulos positivos e a gente vai desenvolvendo uma certa resistência ao estímulo negativo que a poesia às vezes traz, porque ela incomoda, mas também tem o fato de que a boa poesia ela exige empenho, assim como estudo. E ninguém está afim. Eu sou professor de adolescente. É muito difícil você convencer o aluno que o fato dele sentar a bunda na cadeira e estudar durante 1, 2, 3 horas, isso não é divertido, mas é legal, é interessante. Então as pessoas têm muito, hoje em dia, essa questão da resposta rápida. E é uma coisa que o artista... Então a gente vai ceder a isso? Se a gente ceder a isso, é o que o Pedro falou aqui embaixo, que é virar instapoet, poeta do Instagram. Então, aquela pílula, puf, você vê, aquilo passou e nunca mais você vai lembrar daquilo na sua vida. Então a poesia vai também ficar descartável nessa sociedade. Então é um trabalho muito difícil. E eu, como para mim, eu vejo isso de um ponto de vista até um pouco mais crítico e um pouco mais dramático mesmo. Como é que você forma leitores numa sociedade em que o estímulo tem que ser imediato, cada vez mais imediato, e também num universo em que a cultura é cada vez menos valorizada. Então, o aluno pergunta, mas para que eu preciso, sei lá, Camões? E eu sou um professor, eu trabalho numa instituição que é para alunos de altas habilidades, chamado Instituto Alfa-Lumen, em São José dos Campos. E eu dou aula do 8º ano do ensino médio até o 3º ano do 8º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. O 9º ano, eu trabalho só com os grandes clássicos da literatura. Eu começo com Gilgamesh, eles leem comigo a Ilíada, a Odisseia, a Teogonia, os Trabalhos e os Dias, Eneida, e a gente vai até a Divina Comédia. Então a gente faz esse percurso pelos grandes clássicos, e eu não trabalho com obra adaptada. Eu trabalho com traduções consagradas dentro da nossa academia. E assim, é difícil para os alunos perceberem qual que é o valor. O que eu falo para os alunos muitas vezes? Eu estou aqui para dar acesso a vocês para uma coisa que talvez, por exemplo, para Harry Potter, não precisa do professor de literatura. Tem o cinema, tem a internet, eles vão entrar em contato com isso. Mas numa realidade em que poucas famílias no Brasil leem e tem uma biblioteca em casa, às vezes o professor de literatura é o único elo entre esse aluno e esses grandes clássicos da literatura. E aí quando fala, mas estudar a Ilíada é elitista. Não, elitista é impedir que as famílias dessas pessoas que têm menos capital cultural tenham acesso a isso. O meu papel como professor de literatura, ao ensinar a Ilíada, é ser um divulgador. Não é ser elitista. É justamente dar acesso, porque é um acesso que muitas vezes eles não vão ter. Se não é com o professor de literatura, quem que vai apresentar um Fernando Pessoa para um adolescente? Mesmo de classe média. A classe média no Brasil
é muito pouco instruída nesse sentido literário, né? A cultura literária no Brasil é fraquíssima. Então, eu pergunto para os meus alunos de vez em quando, quantos aqui tem uma biblioteca em casa? E a minoria. E eu acho que uma casa sem biblioteca é a coisa mais triste que tem no mundo. Né? Porque é uma casa com biblioteca, você chega, você puxa assunto, você sabe do gosto do morador pela biblioteca. E os meus alunos, a maioria deles vivem numa casa que não tem biblioteca. Né? Uma casa deserta de ideias, né? Isso que é triste. Você entrou agora exatamente numa outra coisa que eu tinha pensado em te perguntar, porque eu sei disso, que você é professor no ensino fundamental, final do fundamental e médio, né, pelo que você disse agora. E vejo, às vezes, nos teus posts aqui no Facebook, que os alunos têm uma reação muito positiva em relação ao teu trabalho. Então, eu gostaria, porque isso que você tem plena razão, eu acho que nós estamos em pleno acordo nisso, porque, inclusive, essa ideia de elite no Brasil, as pessoas pensam elite econômica em geral. Elas não pensam a elite como aqueles que se sacrificam, de uma certa forma, para fazer essa ponte aí, que sentam a bunda na cadeira, como você diz, e sofrem para depois traduzir essa, vamos dizer, essa riqueza que nos foi herdada, né, pelos séculos de civilização que nós temos por trás de nós, para traduzir e dar acesso aos jovens que estão chegando a esse universo. Então, a elite, na verdade, a elite é uma espécie de vítima sacrificial aí da cultura, né, para as gerações que vêm. E não essa, como a gente no Brasil, as pessoas em geral pensam em elite como alguém que está no bem bom, vai para a praia, vai para Miami, sei lá para onde. É uma elite cultural, né? Mas voltando, então, a essa relação, eu vejo que você faz isso e acho que precisamos de milhares de pessoas fazendo isso, e tem pessoas que já têm uma certa formação para fazer isso, só que as pessoas não fazem, né, em geral, por motivos que não dá nem tempo da gente entrar aqui. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais nisso, como é que você chega ao coração desses meninos, que eu vejo que em muitos você chega mesmo, né? Sim, então, eu acho que tem várias coisas aí, né? Primeiro, eu acho que é uma questão de vocação mesmo, né? Eu acho que, no geral, eu consigo cativar os meus alunos. No geral, sempre vai ter, né? Você nunca consegue cativar a totalidade dos seus alunos. Mas eu acho que tem uma coisa que é bastante importante. Primeiro que é o seguinte, quando eu falo com os alunos, aqueles alunos que mais gostam, às vezes o aluno nem gosta da matéria, às vezes o aluno gosta de você, mas aqueles que gostam da matéria, eu percebo muito que eu sou exemplo de paixão pelo conhecimento. Então, às vezes o aluno ele nem quer seguir na área de literatura, mas ele percebe o quanto que eu domino, mas é porque eu sou apaixonado por isso, e aí eles falam, não, eu quero ser igual ao Manuel, mas, sei lá, na minha área, né, sei lá, vou estudar astronomia, mas eu quero ter essa paixão. Mas uma coisa que eu percebi muito cedo, quando eu comecei a dar aula, é o poder da contação de história. Então, porque o currículo do ensino médio, né, ele é só da literatura de língua portuguesa. Né, então a gente começa com o trovadorismo e vai vindo adiante. Quando eu chegava no Camões, eu percebi que era muito difícil entrar no Camões sem que o aluno tivesse uma noção de quem foi Homero, de quem foi Virgílio e coisa e tal. Então eu começava a contar para os alunos a Ilíada, a história da Ilíada, que é empolgante. E os alunos adoravam. E aí teve um dia que era uma turma de primeiro ano, acho que era a minha segunda ou terceira turma de alunos de primeiro ano, e aí, o terceiro ano que eu estava dando aula, e aí a aluna virou para mim, Emanuel, você vai contar uma história para a gente de novo? Quando ela falou isso, eu falei, é isso. Se as pessoas leem a Ilíada até hoje, é porque ela é interessante. Né? A Ilíada ela se mantém 3.000 anos depois, né? Quase, justamente porque são histórias cativantes. Então, eu sempre tento trazer essa questão da narrativa, e aí eu penso muito no Walter Benjamin, né? Quando ele fala do narrador, que contar a história basicamente é compartilhar a experiência. E o meu posicionamento pessoal é isso. A literatura ela não é feita de palavras. Né? As palavras são o mundo. A literatura, assim como a arte, ela é feita de experiência humana.
E a experiência humana é muito vasta. A experiência humana, ela é psicológica, ela é social, ela é econômica, ela é histórica, ela é espiritual, para quem acredita. Então, é impossível que a literatura não chegue a alguém, porque ela trata de tudo que é humano interessa para a literatura. Então, é essa que é a minha percepção. Então, a contação de história é justamente compartilhar experiência. E o que é um Homero? Um Homero é um grande reservatório de experiência, né? Então, para chegar à Ilíada, para chegar à Odisseia, você tem séculos de histórias que vão sendo contadas na tradição oral, até que chega alguém, que a gente chama de Homero, se é o Homero a gente não sabe, e ele simplesmente condensa aquilo, né, e entrega a pedra fundamental da civilização ocidental, que na minha concepção é a Ilíada. Então, são histórias que provavelmente, se houve uma guerra de Troia, ela aconteceu no século XIII a.C., né? A Ilíada foi escrita no século VIII a.C., então você tem 500 anos de histórias sendo contadas, de geração. Cada um que conta essa história acrescenta um pouco da própria experiência, e de repente chega um sujeito, um grupo de sujeitos, e cria uma obra como a Ilíada. Então, é isso que eu acho que existe esse apelo dessas histórias. É por isso que eu conto muitas histórias para os alunos. Então, aí o que eu tento fazer? Eu tento cativar os alunos no começo. Porque quando a gente vai adentrando no século XIX, no século XX, começa a ficar uma coisa um pouco mais voltada para o vestibular, e aí se torna mais técnico. Não que a literatura tenha se tornado necessariamente mais técnica, mas é porque o meu ensino tem que visar mais ao vestibular. Então, essa possibilidade que eu tenho de trabalhar com alunos de 8º e 9º ano do fundamental, é onde eu falo, não, aqui eu vou trabalhar o que eu quero trabalhar com os alunos. Tanto que esse currículo, eu não sei se outra escola no Brasil trabalha com um currículo como eu trabalho no 9º ano. Que eu trato de Aristófanes, né, a Lisístrata, eu dou aula de Lisístrata para eles, eu dou aula de Eneida para eles, eu dou aula da Divina Comédia para eles. Então, eu não sei se existe em algum lugar do Brasil outra pessoa que faça esse currículo, mas eu tenho essa liberdade de fazer isso e eu gosto de fazer, porque aí é onde eu falo, ó, se não funcionar a Ilíada, dificilmente vai ser uma Luísa Azevedo que vai funcionar com esses alunos. Embora tenha os alunos que vão ter muito mais familiaridade com a Luísa Azevedo, porque ele está mais próximo, né? Mas é isso que eu acho. Eu acho que cativar o aluno é isso. É mostrar para o aluno que as histórias são interessantes. Não é porque está escrito que é chato. É claro que às vezes o aluno ouve eu contando a história e acha maravilhoso. Ele pega o livro para ler, e aí a linguagem é pesada e coisa e tal, e ele, não é tão divertido quanto o professor falou, mas ele percebeu que tem alguma coisa interessante lá dentro. Mas que se ele se esforçar, talvez ele encontre a mesma coisa que eu encontrei. E é por isso que eu amo esses clássicos. Muito bom. Então, é isso. Eu estava lembrando, quando você começou a falar, lembrei também do Benjamin, eu sempre dou para os meus alunos esse texto, o narrador, porque eu acho que ele trata de coisas muito importantes para o mundo contemporâneo ainda, né? Um texto de 38, eu acho, mas ele tocou num ponto fundamental, que é essa perda gradativa da narrativa, né? Que ele olha lá de um ponto de vista mais marxista, vamos dizer assim, e que é correto, só que é um pouco estreito, mas ele mesmo não conseguia ficar dentro daquela estreiteza e ele abre, né? Então ele comenta, por exemplo, que as narrativas desapareceram gradativamente de todos os âmbitos da sociedade, né? Ele mesmo comenta, e hoje nós temos essa experiência, tente contar uma história numa festa, você é expulso da festa, né? Porque as pessoas não têm mais o hábito e não percebem isso que você apontava, de que a narrativa ela é como que um depósito de experiência. Né? E quer ver como isso acontece muito hoje? Então, por exemplo, se você vai assistir uma série, por mais boba que ela seja, você tem um enredo, você tem alguma coisa acontecendo. Mas quando você vê um tipo de entretenimento como o Big Brother é a total ausência de narrativa, né? Total ausência de um enredo. É pessoas banais vivendo situações absolutamente banais e sem um mínimo princípio, não tem aprendizagem nenhuma, né? Isso que o Benjamin fala, né? Porque a gente aprende com as narrativas, a gente aprende com a experiência. A experiência é o acontecimento que eu assimilo, ele se torna aprendizagem, e para se tornar aprendizagem eu consigo transmiti-lo. Então, a experiência é um saber comunicável. O tipo de entretenimento, o tipo de experiência que traz o
a gente não pode nem chamar de experiência, né? O Walter Benjamin chamaria de vivência, né? Que é essa relação comum do que não ensina nada, né? Então, o tipo do Big Brother é isso. O Big Brother faz muito sucesso porque ele é até mais raso do que o mais raso, a mais rasa das telenovelas, a mais rasa das séries de televisão. E a pessoa não precisa pensar, ela coloca, é como ficar vendo peixinhos no aquário. Né? Você fica vendo, agora eles vão tomar banho na piscina, agora eles vão encher a cara na festa. É ficar vendo peixinhos no aquário. Né? Então tem um mínimo de elaboração de experiência, né? Você não tem como aprender muito bem com aquilo. Tem uma coisa bonita que ele lembra lá, que os próprios moribundos hoje, já na época dele, eles são retirados do âmbito familiar e vão para um hospital e acabam morrendo dopados. Então nós não temos algo que foi sempre de extrema importância na nossa cultura, que são as últimas palavras. Né? Aquele momento em que você já está diante da eternidade, né? E você diz para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos, quase que a quintessência da sua experiência, né? O que você tem a dizer antes de ir embora. Essas palavras finais nos foram tiradas. Sim. Que é a questão da sabedoria, né? Porque a experiência acumulada ela vai se tornando sabedoria. Mas a gente vive numa sociedade, isso é uma coisa que acontece desde o século XIX, que até o século XVIII, né, nas sociedades ditas tradicionais ou pré-capitalistas, o que era valorizado era a experiência de vida. Então, a palavra das pessoas mais velhas tinha mais valor, os jovens se miravam nos exemplos das pessoas mais velhas. O que aconteceu hoje é uma total inversão. Hoje a gente tem um culto da juventude. São as pessoas mais velhas que se miram nas mais jovens. Elas querem ser como as pessoas mais jovens. Então é como se elas quisessem abrir mão da experiência de vida delas para ter um vigor, para ter uma beleza, o que quer que seja. Então a gente subverteu completamente isso que era meio que a ordem natural das coisas, né? A pessoa vai acumulando experiência e vai compartilhando. Agora não. Agora não é a sabedoria. Agora é a juventude que é o paradigma. São as pessoas velhas que se inspiram nas pessoas novas, cada vez mais novas. Sim. Isso, você está falando, eu lembrando aqui do Nelson Rodrigues, que insistia muito nisso, né? Porque ali começou mais forte esse negócio, o poder jovem, né? A razão da juventude, aquilo ali, que esse discurso era muito comum na década de 70. E numa entrevista para o Otto Lara Rezende, o Otto perguntou para o Nelson, qual é o conselho que você dá para os jovens, então, Nelson? E ele disse, envelheçam urgentemente. Eu abri uma vez um discurso como professor homenageado com essa citação do Nelson Rodrigues. Então eram alunos de terceiro ano, né? Eu falei, se eu posso dar um conselho para vocês, é esse, né? Cresçam, né? Envelheçam. E aí eu lia, né, a passagem para eles. Mas assim, não é que eu estou falando mal da juventude, é importante ter a juventude, porque a juventude ela vai, né, dar uma arejada, ela vai recriar o que é preciso ser recriado e coisa e tal. O problema é quando você desequilibra. Você precisa ter a juventude transformando as coisas, mas você precisa ter alguma experiência, né, que sedimentada em forma de tradição, né, que é como o Benjamin fala. Né? Então, a experiência individual, ela reverte para a comunidade na forma da tradição. Então, quando você suprime completamente a tradição e tenta só ter o impulso da juventude, aí você cria uma sociedade sem referências, né? Você corre o risco de cair na anomia. Que isso aqui, o que acontece é que uma sociedade, porque também não é só a culpa, não é uma culpa moral da nossa sociedade. A gente tem que pensar o seguinte: como a nossa sociedade ela se transforma muito rapidamente, a experiência das pessoas mais velhas nem sempre servem de fato para orientar as pessoas mais novas. Então, por exemplo, para usar a internet. Se eu quero aprender a usar a internet, eu não vou procurar alguém de uma geração à frente, de uma geração mais velha que a minha. Eu vou procurar alguém mais jovem. Claro. Então percebo que a sociedade ela tem mudado tão constantemente, tão rapidamente, que a tradição ela não tem tempo de se sedimentar.
quando você aprende, não, agora eu aprendi a datilografar e agora eu vou ser secretário para o resto da minha vida. Aí vem um computador e acaba com a datilografia. Então, eu passei anos me aprimorando na arte da datilografia e, de repente, aquilo não serve mais para nada. Então, também não é só uma questão, vamos dizer assim, de escolhas individuais que vão se somando. É a própria dinâmica social que gera esse esvaziamento da experiência social. Então, um senhor hoje de 80 anos de idade, ele pode se sentir completamente analfabeto no mundo contemporâneo. Completamente desgarrado, mas é porque o mundo mudou também. Né? Então, não somos nós que passamos, não somos nós simplesmente passamos a ignorar os mais velhos, mas é que a sociedade mudou muito também. Né? Tem uma outra contraparte aí que você apontou rapidamente, que é os velhos abandonaram-se a si mesmos também. Os velhos estão querendo ser jovens. Eu estava esperando, agora eu estou com 62, né? Então eu sempre dizia em sala de aula, alguns anos atrás, eu estou só esperando eu fazer 60 para começar a sentar o pau nos idosos. Porque senão vão dizer que é preconceito, que é, não sei, idosofobia. E digo, não, então agora já são meus colegas, né? Digo, olha, vamos parar de querer ser jovem, vamos parar de querer curtir a vida e cumprir o nosso papel. Então também tem isso, os nossos... Geralmente esse culto da juventude, e aí o problema não é dos jovens. Os jovens estão certos em querer ser os jovens, porque eles o são. O problema é a gente com 60 anos querer ir dançar, tá entendendo? E curtir a vida. Digo, não dá mais para curtir a vida, porque dói aqui, dói lá. Você tem que curtir coisas muito mais essenciais e aí se tornar o elo mesmo que eles estão precisando como referência. Sim. Olha, Emanuel, nós estamos chegando no nosso tempo, já estamos, assim, falta eu acho que 2 minutos, 1 minuto. Eu gostaria de ficar conversando mais tempo com você, espero que a gente volte a conversar. Não sei se você tem ainda alguma coisa a dizer, fique à vontade para falar. Não, então eu só tenho para dizer, busquem conhecimento, como dizia o ET Bilu, né? Então, mais nada a dizer, foi um papo ótimo, muito obrigado, Roberto, gostei bastante, e vamos ver se a gente repete isso mesmo, foi bem interessante, acho que foi bem produtivo. Bem produtivo. Agradeço muito também, agora fica faltando também você como narrador, eu queria agora te ver narrando, pelo que você disse, você é narrador. Quem sabe a gente faz alguma coisa nesse sentido. Criar narrativa. Adolescentes. Então, eu preciso chegar na linguagem dos adolescentes. Mas nós estamos com de gente para fazer isso. Ó, nós temos 20 segundos, me diz o Instagram. Então nós vamos postar alguns links lá no Telegram. Se você, Emanuel, se tiver alguma coisa ainda que você queira colocar, a gente pode pôr lá no Instagram. Agradeço-te muito, foi uma alegria te ter aqui. Foi muito bom.